Olá, eu sou a Juliane, sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia da Uninter e esse vídeo faz parte do meu estágio supervisionado em Ensino Fundamental. Nós dizemos: acordei, vou arrumar a minha cama, depois eu vou tomar café e então eu vou escovar os meus dentes. Ou, minha família vive nessa cidade desde muito antes de eu nascer. Ou, quando nós podemos dizer também: enquanto caminho para casa, eu admiro a paisagem. O que essas frases têm em comum, além de revelar aspectos da rotina de uma pessoa? Elas também abordam noções temporais, noções de passado, presente, futuro, simultaneidade e sequência no tempo, certo? Trabalhar essas questões temporais com a criança é extremamente importante para que, além dela compreender que as coisas se desenvolvem no tempo, né, os processos acontecem no tempo, se modificam no tempo, ela também aprende a contextualizar, começa a cimentar ali já no segundo ano coisas que serão aprofundadas nas séries que virão, porque ensino fundamental é uma sequência, então a gente precisa que a criança apreenda bem a base para que consiga se aprofundar nos temas posteriormente, né? E a contextualização em história ela é extremamente essencial, né? É preciso compreender que certas coisas têm sentido dentro de um contexto temporal e espacial, né? Uma vez no ensino superior, uma professora deu um exemplo um pouco exagerado, mas eu entendo que a intenção dela era nos exortar sobre a necessidade da contextualização. E ela brincou que para uma criança, o dinossauro, a múmia e a vovó podem estar numa mesma linha de tempo. Por quê? Porque se você pergunta coisas que são, ou pessoas que são mais antigas do que ela pode dar essa resposta. Ela está errada? Não necessariamente, realmente são coisas mais antigas do que ela, mas estão em períodos de tempo muito distintos, né? Há milhares de anos entre o dinossauro e a múmia e a vovó, certo? Então, há a necessidade da criança compreender bem as noções de tempo para que ela possa fazer contextualizações, né? E interpretações, saber o que é uma fonte histórica, como são registrados as experiências das pessoas no tempo, como é registrada a passagem do tempo, que existem calendários distintos, por exemplo. E nisso você pode trabalhar com as crianças a passagem do tempo com diferentes materiais. Você pode mostrar para ela, por exemplo, que há certas coisas que mudam, mas coisas que permanecem. O brinquedo pode ter mudado, né? Talvez agora as crianças já não brinquem mais tanto com bolinhas de gude e prefiram o videogame. O brinquedo mudou, mas o brincar continua sendo uma necessidade, né? O brincar permaneceu. Por exemplo, também o livro, né? Se as pessoas escreviam, né, em papiros, há muito tempo depois foi inventada a prensa e começaram a fazer impressões de livros, por exemplo. Hoje nós temos já e-readers, né, que é a possibilidade de você ter o mesmo conteúdo de um livro físico num suporte digital, ou tablet, ou no computador, ou no celular. Então, há coisas que modificam no tempo, mas permanecem também, né? O suporte pode ter mudado, né? De um livro eu posso ter passado para um suporte digital, um leitor digital, mas a necessidade da leitura continua. Podem ser usadas fotografias da cidade onde a criança reside, né, fotografias mais antigas, no período que a tecnologia permitia apenas fotos preto e branco. Depois, ali no início dos anos 2000, por exemplo, já tínhamos fotos coloridas, porém de uma resolução mais baixa. E fotos de hoje, né, tiradas em câmeras digitais, câmeras de celular, enfim, que tem uma resolução maior. Isso também pode ser demonstrado, mas não só na questão da tecnologia, né, da imagem, mas também dos prédios que estão ali naquela composição, naquela fotografia, na vestimenta das pessoas, né, a moda ela é um recurso importante para você demonstrar a passagem do tempo, por exemplo. Então, há diversos meios de você iniciar uma conversa e fazer demonstrações
sobre as modificações no tempo, sobre a passagem do tempo e sobre essas noções de enquanto, de simultaneidade, de sequência, de passado, presente e futuro, né? Antes, durante e depois com a criança. Mas é interessante começar a partir do que a criança já conhece, dos interesses que ela tem, da própria vida dela e da sua família, né? Da sua comunidade e do seu entorno. E por isso, a proposta que eu trago hoje é da construção de uma autobiografia da criança. Pode ser usado numa atividade mais pontual, assim como ela pode ser desenvolvida ao longo de todo o ano letivo. Partindo do pressuposto que no início do segundo ano do fundamental a criança pode já não estar escrevendo sozinha, né, lendo sozinha, é uma atividade a ser desenvolvida com o auxílio da professora, do professor e da família também, certo? E por que uma autobiografia e não um diário? É importante que a criança compreenda que ela não está criando um registro no tempo apenas para ela, né? Ela está criando para a posteridade, para o futuro, ela está escrevendo para outras pessoas, ela está narrando a sua história para outras pessoas, por isso uma autobiografia. Eu construí aqui um modelo da autobiografia da Estela. Quem é a Estela? Estela é uma criança hipotética, né, para fazer o modelinho aqui da nossa atividade. Então, partimos do início. A Estela poderia falar do nome dela, do nascimento, localizar a região onde ela nasceu no mapa, falar sobre a mamãe, a profissão da mamãe, a profissão do papai, sobre seus interesses pessoais, a história do seu nome, o significado, com quem ela mora, se ela tem um animalzinho, a idade que ela tem, a idade do animalzinho, né? Quanto tempo, quantos anos ela tinha quando, por exemplo, ganhou um cachorrinho, e quantos anos o cachorrinho tem agora, quanto tempo passou. Os seus interesses pessoais, por exemplo, o filme preferido, o que ela gosta de fazer enquanto assiste o filme, o que ela gosta de fazer em dias frios, em dias quentes. Já pode ser introduzido um marco temporal aqui, o calendário, né? Pode ser ensinados o que é um fim de semana, por exemplo, como ele se distingue dos dias de semana. Sobre os dias de semana, o que são os feriados, certo? Reminiscências, coisas das quais ela lembra, mas que necessariamente já não acontecem mais, que mudaram ou que permaneceram. Aqui um exemplo de passagem no tempo, né? Sala de aula no início do século XX. Aqui uma sala de aula como nós conhecíamos até antes da pandemia. E hoje o recurso digital, né? Representando as aulas remotas. E tem o desenvolvimento de uma rotina da criança, e aqui já podem ser trabalhadas as horas também, a sequência temporal, o antes e o depois. Uma rotina, continuação da rotina da criança, né? Como que ela tá, as coisas que ela faz agora, né? Nesse período de pandemia em casa. Novamente podendo trabalhar o antes, o agora e o depois, passado, presente e futuro. Coisas que a criança tem desejo de aprender, coisas que ela aprendeu, né? A sua percepção sobre o momento atual. Tudo isso e muito mais podem ser trabalhados na autobiografia da criança, né? Uma atividade que pode ser desenvolvida ao longo de todo o ano e onde a professora, o professor, a família, a própria criança vai poder mensurar as suas experiências no tempo
e também o quanto ela se desenvolveu na escrita, no desenho, né, nas relações que ela consegue já fazer. É um recurso para liberar a imaginação da criança, para que ela possa desenhar, que ela escolha as imagens que sejam coladas, que ela proponha como ela quer fazer essa narrativa, né? As relações dela que ela consegue fazer, que sejam descritas ali, primeiramente pela professora, pelo papai, pela mamãe, mas depois ela vai conseguindo fazer seus próprios registros escritos, né? Porém, ela pode, através de desenhos, através das imagens que ela escolher, colocar ali. E é um recurso interdisciplinar, porque você não se apega apenas à disciplina de história. Ensinando unidades, né, objetos do conhecimento que são pertinentes à disciplina de história, como a narrativa, as experiências pessoais, memória, os marcos temporais, o tempo como medida. Você pode trabalhar gêneros textuais em língua portuguesa, por exemplo, pode trabalhar matemática, pode-se trabalhar geografia, ciências, artes, até questões de educação física, pode fazer ali a criança escrever sobre algum esporte, enfim. É um recurso interdisciplinar onde você pode trabalhar todas as disciplinas num suporte, num mesmo material. Eu vou mostrar mais detalhadamente como que ficou esse caderninho, a autobiografia da Estela. E eu agradeço a quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. A autobiografia da Estela. Meu nome é Estela Maria da Silva. Minha professora disse que uma autobiografia é um jeito da gente contar a nossa história. Com a ajuda da professora e da minha família, eu vou contar a minha história para vocês. Eu tenho 7 anos de idade. Nasci no dia 30 de março de 2014, em Jaguariúna, no estado do Paraná, no Brasil. O papai me ensinou que o Paraná fica no sul do Brasil, e o Brasil no sul da América do Sul, no sul do mundo. Achei engraçado tanto sul. Minha mãe se chama Maria e meu pai Marcos. Mamãe é enfermeira, trabalha em um hospital cuidando de pessoas doentes até elas ficarem boas. Papai é professor. Ensina sobre paisagens e mapas para crianças maiores que eu em uma escola. Ele me ensina também, mas em nossa casa. Pode perguntar, já sei onde fica o Japão e Madagascar. Meu nome significa estrela. Foi minha mãe que escolheu o nome Estela. Maria foi meu pai que escolheu, porque ele disse que o nome da mamãe é lindo e queria que eu tivesse esse nome também. Eu moro com minha mãe, meu pai e o nosso cachorrinho, o Totó. Ele veio morar com a gente quando eu tinha 2 anos. Ele era bebê, agora ele tem 5 anos. Meu filme preferido é Madagascar, por isso foi um dos primeiros lugares que eu quis saber onde fica. Aí o papai me mostrou no mapa. Acho os pinguins bastante engraçados, mas aprendi na escola que eles não vivem em Madagascar, porque lá faz muito calor e eles gostam de frio. Eu também gosto de frio, de beber chocolate quente no inverno ou quando está só chovendo mesmo. Eu gosto de assistir filmes no fim de semana. São 2 dias, sábado e domingo. Nesses dias o papai não trabalha e a mamãe às vezes está em casa, às vezes ela fica trabalhando no hospital. No fim de semana eu não tenho aula. Na verdade, faz muito tempo que eu não vou para a escola. Eu vejo minha professora na tela do computador todos os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, menos no fim de semana. A professora me ensina coisas como os números, que vêm um depois do outro, e a somar. Ela também conta histórias e sempre cantamos o alfabeto. Sinto falta de quando eu tinha aulas na escola. Tenho saudades de brincar com os meus amigos. O papai me levava de carro para a escola. De manhã sempre cantávamos enquanto estávamos no caminho. Algumas coisas mudaram. A professora disse que há mais de 100 anos as pessoas se vestiam diferente de hoje. As aulas também eram diferentes. Eu gostava de ter aulas na escola, mas por enquanto as aulas estão sendo diferentes de antes. Quando eu ia para a escola, minha rotina era assim: 7 horas acordar, 7h10 arrumar a cama, 7h20 tomar banho, 7h30 tomar café bem tomado, 7h50 escovar os dentes e pentear meus cabelos,
8 horas, pronta para ir para a escola. 8h30, aula da professora Juliane. 9h30, aula da professora Juliane. 10h30, recreio e lanche. 11 horas, escovar os dentes. 11h10 até as 13 horas, aula da professora Juliane. E das 13h05, hora de voltar para casa. Em casa eu almoçava, brincava, fazia minhas tarefas e ia dormir. Desde que começou a pandemia de Covid-19, temos que ficar em casa para cuidar da nossa saúde e também proteger os outros. A mamãe tem trabalhado mais, mas de manhã ela está em casa e me ajuda com as tarefas. Eu fico feliz por ela me ajudar. O papai tem dado aulas no computador. De manhã minha rotina é quase a mesma. O que mudou é que faço as lições em casa e as aulas são virtuais. À tarde faço as mesmas coisas de antes. Aprendi nas aulas que antes é igual ao passado, agora é o presente e depois vem o futuro. Importante, esse ano aprendi a amarrar os tênis sozinha. Quero aprender a soltar pipa. Antes não precisávamos usar máscara para sair de casa. Agora precisamos sempre. O que mais acontecer eu vou contar para vocês depois, amanhã, no futuro.